aqui foi porque alguém morreu na cruz do Calvário por nós. Agradeço a Jesus por essa oportunidade e quero pedir às irmãs a intercessão. Se tiverem ligados ao trono da graça, orem em favor de mim. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo. Livro de João, capítulo 1, versículo. Condenação lá. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Leiamos. Os meninos, me ajudem, por favor. João, capítulo 1, verso de número 1 diz assim: no princípio era a palavra, ou verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Podemos assentar dando glórias ao Altíssimo. Meus queridos e amados irmãos, sabemos que era mais que necessário que Cristo viesse na terra, mas podemos compreender o porquê João o menciona como a palavra ou o verbo. Para entendermos esse termo que João usa para o Cristo que tinha acabado de nascer, temos que ir no princípio de todas as coisas, muito antes que o jardim do Éden. Sabemos que Deus, em seu reino celestial, tudo estava em ordem. Deus já estava assentado sobre o alto e sobre o trono. Os seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões já o adoravam como de costume. Mas havia uma pessoa lá que hoje já não mais habita naquele lugar. Nós conhecemos ele como anjo de luz, hoje como Lúcifer, Satanás ou Diabo. Sabemos, irmãos, que Deus criou todas as coisas. Deus um dia olha para o anjo de luz e diz para ele: a partir de hoje você tem uma patente importante no meu reino. A partir de hoje você tem um cargo importante no meu reino. A partir de hoje você é uma pessoa de exemplo no meu reino. Mas, meus queridos irmãos, eu quero compreender que nossa mentalidade física e humana é frágil para poder compreender acerca de Cristo. Eu quero falar o princípio de Deus. Já começo a falar que Deus não tem princípio. Deus é eterno. Deus é o criado e incriado. Mas, meus queridos irmãos, quem um dia olhou para Deus e disse: a partir de hoje você está sentado sobre o alto e sublime trono. A partir de hoje você é o Todo-Poderoso. A partir de hoje os 24 anciões se dobram diante de ti. A partir de hoje os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anjos te adoram para toda a eternidade. A partir de hoje os serafins e os querubins te adoram por excelência. A partir de hoje você é o exemplo de eternidade. A partir de hoje o cetro de justiça está sobre as suas mãos. Meus queridos irmãos, deixa eu te dizer, Deus não foi criado, Deus é o que Ele é. Mas meu querido irmão João, me explica na Bíblia porque Deus é. Vamos para a Bíblia, Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Deus abre a sua boca e diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que eu possa fazer escapar as minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sabemos que Deus é eterno, não tem princípio. Deus se faz presente em todas as coisas. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. E se nossa mentalidade humana conseguisse compreender a divindade dele que se faz aqui presente, as nossas mãos não estavam abaixadas agora, a nossa boca não estava calada agora, nossos braços estavam levantando e exaltando o Todo-Poderoso que se faz aqui presente nessa.
e vamos para o jardim do Éden. Sabemos que uma palavra do nosso Deus pode mudar todo o destino. Uma palavra do nosso Deus pode mudar toda a trajetória. Uma palavra do nosso Deus pode mudar todo o futuro de alguma coisa. Deus olha para a terra sem forma e vazia, e Deus abre a boca em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, dizendo: haja luz. E a Bíblia diz: houve luz. Tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus fez, como diz Romanos, no seu capítulo 11, versículo de número 36, tudo é por Ele e para Ele feitas todas as coisas. Deus viu o homem no pó da terra e diz: não come deste fruto, porque se comer morrerás. E Deus sabia, não vamos ser meninos, que Deus sabia que Adão comeria do fruto proibido. Deus vai se encontrar com Adão no jardim do Éden, no final da tarde, como de costume. E sabemos que Deus criou o homem para ter laços de relacionamento, para ter laços de amizade, para ter laços de intimidade. E a partir do momento em que Adão começa a comer daquele fruto, essa intimidade se quebra, esse laço se rompe, esse laço se corta ao meio. Deus aparece no jardim e diz: Adão, onde estás? Adão está escondido e fica calado. Deus pergunta: Adão, onde está? Adão diz: estou nu. E Deus pergunta: quem te disse por que você está nu? Deus, no capítulo 3, versículo 15, olha para a serpente e diz: a partir de hoje, você arrastará o seu ventre sobre a terra e comerá a terra. Olha para a mulher e diz: a partir de hoje, a sua dor se multiplicará. Olha para Adão e diz: eu quero que a igreja entenda e fique ligado no trono da graça. Deus olha para Adão e diz: a partir de hoje, comerá do suor da sua terra, mas isso não fica em vão. Deus olha para Adão e diz: mas nascerá do ventre da mulher, e esmagará a cabeça da serpente. Aqui eu atento na mensagem. Os tempos se passam. Sabemos que o livro de Jó nos explica muito bem. Quando Jó queria pedir perdão a Deus pelos seus pecados, o pecado da sua família, Deus pegava um cordeiro, mas esse cordeiro tinha especificações. Qual era esse, João? Ele tinha que ser limpo, sem mancha e sem doença. Jó pega, faz voltar, mata esse cordeiro, recebe o sacrifício e é perdoado pelos seus pecados. E sabemos bem, meus irmãos, que Cristo tinha que vir para a terra para fazer a mesma coisa que esse cordeiro. Mas sabemos que Isaías vai abrir a sua boca no capítulo de número 9, no versículo de número 6. Presta atenção no que Isaías vai falar. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías abre a sua boca dizendo: eita glória, aleluia. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías vai abrir a sua boca dizendo: aleluia, pois um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o nome desse menino é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem Isaías estava falando era do Cristo prometido, que viria sobre a terra, morrer por mim e por você. Isaías também vai abrir a sua boca no seu capítulo 53, versículo 4, dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aleluia, e as nossas dores levou sobre si, e reputamos por aflito,
nasce. Maria e José levam Cristo até o sacerdote Simeão. Quando Jesus chega perto do sacerdote, eu imagino o sacerdote olhando para cima. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 29. O sacerdote levanta sua mão e diz: agora o Senhor pode levar a minha vida. Eu imagino Maria e José olhando para o sacerdote dizendo: eu vim trazer Jesus e ele está pedindo a morte. O sacerdote Simeão olha para Cristo e diz: sabe por que agora eu posso morrer? Porque os meus olhos contemplam a glória de Deus encarnada. E o profeta sacerdote Simeão sabia que na frente dele ali estava o Cordeiro vivo que desceu do céu. O sacerdote ali sabia que na frente dele estava o pão vivo que desceu do céu. O Cristo vai nascendo, vai se tornando um jovem. Sabemos que ele bate de frente com o grande mestre da sinagoga, mas nada disso abala a Cristo. Quando ele se torna com 33 anos de idade, ele sabia que o plano dele vir na terra não era curar ninguém. O plano de Cristo não foi ele curar ninguém. Sim, ele curou, maravilhas ele fez coxo se levantar, fez cego ver, fez morto ressuscitar. Mas nada para Cristo não era suficiente. Ele sabia qual era o objetivo que ele tinha na terra. Ele sabia qual era o objetivo dele para vir aqui na terra. Qual era o objetivo? Daqui a pouco eu conto para vocês. Cristo, ele vai para o Getsemane fazer a sua oração. Ali, ele sua gotas de sangue, porque naquele momento ele consegue sentir a dor que ele vai sentir naquele calvário. Naquele momento ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu a dor antes mesmo de estar no calvário. Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Ele sentiu o peso das nossas transgressões. Ele sentiu o peso das nossas mentiras. Ele sentiu o peso das nossas enganações. Ele sentiu o peso porque a gente traga ele todos os dias. Ele sentiu esse peso. Mas interessante que ele sabia que a vontade dele não prevaleceria naquele momento. E ele responde: Pai, mas a tua vontade seja feita. E ele sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia qual era a vontade do Deus Todo-Poderoso. Cristo é levado, preso. Sabemos de toda a história. Chega diante daquele povo. Eu não vejo pecado em Jesus. Eu lavo minhas mãos sobre este homem. Ele não tem pecado. Fica por conta de vocês. O povo clama: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica o Cristo. Mas o interessante é que ele sabia disso tudo. Cristo é levado, coma as suas chicotadas, sofre como o cordeiro para o matadouro, sofre em carne e pele. Sabe por quê? Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele sentia as dores em que a chicotada batia em seus lombos, mas em nenhum momento ele aumentou a sua voz. Em nenhum momento ele pediu para parar, porque ele sabia que para mim e para você hoje estar aqui adorando a Ele
Aleluia. Cristo está levando a sua cruz. Aparece Simeão, ajuda ele. E quando Cristo chega em Gólgota, ele pega aquela coroa de espinho com 3 centímetros, pastora, adentra 1,5 centímetros em seu crânio. Você consegue pensar nisso? 1,5 centímetros atentado no seu crânio, uma coroa de espinho. Você não aguentaria, mas Cristo aguentou por você. Eu vou repetir. Você não aguentaria, mas Cristo aguentou por você. Cristo aguentou por você. Pega os cravos. Diz os estudos que se colocassem em suas mãos, rasgaria. E ele cairia da cruz. Então, colocaram em seu pulso para que travasse ele na cruz do Calvário. E naquele momento, um cravo de 13 centímetros é adentrado no pulso do nosso mestre. E naquele momento, eu imagino Maria, a mãe de Jesus, chorando, feito uma louca, vendo seu filho padecer por pessoas que não mereciam ele. Nós não merecíamos Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Nós não merecíamos. Julgamos muito Judas. Judas negou Jesus por 30 moedas de prata. Nós negamos a Cristo por uma série na Netflix. Nós negamos a Cristo por um aplicativo de WhatsApp, por um TikTok, por um Instagram. Eu não falo isso por vocês, eu falo por mim também. Eu não merecia Cristo ter morrido por mim no Calvário. Nós não merecíamos. Mas era necessário que ele descesse. Ele viu algo em nós e ele revolucionou a sua palavra. Cristo é pregado. Tem um homem da esquerda e um homem da direita, 2 ladrões. Se nós observarmos o início do capítulo, podemos observar que os 2 estavam julgando a Cristo. Os 2 estavam falando mal dele, mas Cristo não suplicava nenhum deles. Cristo só sabia dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que dizem. Então o homem da direita olha para Cristo e diz: Tu não é o homem que eles dizem. Tu não é o mestre que eles dizem. Tu não é o ladrão que o povo diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Irmãos, Barrabás podemos simbolizar nós. Nós somos o Barrabás. A cruz era para nós. Aquela cruz era para nós. Vocês conseguem entender? Aquela cruz era para nós. Mas ele desceu para morrer por mim e por você. Isso basta. O ladrão da direita olha: Pai, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando adentrares no teu reino. Cristo olhou para ele com compaixão e toda a graça do mundo e diz: você não vai entrar outro dia, você não vai entrar outros anos, você não vai esperar a última trombeta tocar. Sabe por quê? A partir de hoje estará comigo no paraíso. Na mesma hora o homem foi salvo. Ele foi salvo na mesma hora. A partir de hoje estará comigo no meu paraíso. A partir de hoje estará comigo no meu reino. E para mim essa parte
fio na sua cabeça, os cabos dos seus pulsos e dos teus pés. E eu imagino a morte se aproximando do nosso Cristo. Agora presta atenção aqui, por favor. Eu imagino a morte se aproximando de Cristo, dizendo: da minha mão você não escapa. Eu matei muito dos seus profetas. Você levantou muito de seus profetas para dizer acerca de ti, para dizer que você é o grande eu sou, para dizer que você é o Todo-Poderoso, para dizer que você está sentado sobre o alto e sublime trono. Mas a partir de hoje, você não escapa das minhas mãos. Eu imagino a morte encarando Jesus e indo pegar o Espírito de Jesus. Irmãos, entenda isso aqui. Na hora que o Espírito da morte vai encravar as suas mãos do Espírito de Jesus, eu imagino Jesus botando a mão na cara dele. Aleluia. Eu imagino Cristo no mundo espiritual colocando a mão na cara dele e dizendo: ninguém toma a minha vida, eu entrego por amor a vós. Pai, a ti entrego o meu Espírito. Está consumado, está pago, está feito. Se hoje você pode levantar a sua mão, vai morrer morrer por você. Se você hoje pode orar, vai morrer morrer por você. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor se fez presente. O bom pastor cumpriu o seu chamado e o bom pastor morreu. Agora é o momento em que todos os discípulos, em que os amigos de Jesus vão chorar pela sua morte. Mas nesse momento em que Jesus está morto, ele faz uma visita para o inferno. Eu vou repetir, a igreja não entendeu. Enquanto Cristo está morto, ele faz uma visita para o inferno, toma a chave do inferno na mão de Satanás e faz uma simples pergunta: onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno no teu aguilhão? Aleluia! Quando chega o domingo pela manhã, Maria vai visitar o túmulo do mestre, o túmulo do cordeiro que ainda estava morto para ela. Quando Maria chega, a porta do sepulcro, pastor, está aberta. Algo tinha errado naquele sepulcro. Eu imagino Maria correndo e dizendo: cadê o corpo do meu mestre? Cadê o corpo do meu filho? Cadê o corpo de Jesus? Eu imagino aqueles rapazes que estavam na porta de fora do túmulo dizendo: Maria, quem procura dentre os mortos aquele que está vivo? Eu vou repetir. Maria chega no túmulo domingo pela manhã e pergunta: cadê Deus? Cadê o meu filho? Cadê o Cristo? Ele não está mais aqui, só está as roupas dele dobradas. Eu imagino aquele moço fora do túmulo dizendo: Maria, para com isso. Quem você procura dentre os mortos aquele que está vivo? Quem procura dentre os mortos aquele que está vivo? O nosso Messias não está mais aqui. Ele é ressuscitado. Nosso Messias, ele é ressuscitado. Não é para você ficar sentado nessa cadeira. Levanta essa cadeira e adora a Cristo, que está vivo para nós. Está vivo para
34. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o rebanho